Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Leonardo, hoje é dia 29 de janeiro de 2022, sábado, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo no mercado financeiro e como isso está impactando no mercado de criptomoedas, no preço do Bitcoin e o que esperar nesse ano de 2022. Mas antes gostaria de pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta de investimentos, criptomoedas, etc. Não hesite também em deixar seus comentários com perguntas, dúvidas e sugestões. Bom pessoal, vamos iniciar aqui analisando o gráfico do Bitcoin no CoinMarketCap.com. Vou descer aqui, selecionar Bitcoin e selecionar o período de um ano aqui. Então aqui nós podemos observar que em meados de 2021 o Bitcoin já havia caído mais ou menos 50%, e aqui em torno de 60 mil para a faixa de 30 mil. Depois tivemos uma recuperação, atingindo aqui o novo recorde em novembro, onde chegou a bater 63 mil dólares. Mas agora nós tivemos uma outra queda de aproximadamente 50%. Né? A queda do meio do ano talvez tenha sido causada pela proibição da mineração na China, mas a queda atual provavelmente está relacionada com o medo dos mercados causado pela possibilidade de elevação das taxas de juros nos Estados Unidos. Nós vamos discutir isso mais à frente. Tá, então podemos ver que as duas quedas que tivemos nesse ano, de 2021, foram de aproximadamente 50%. E se compararmos essas quedas com as correções de 2017, podemos ver que essas quedas foram bem mais acentuadas. Né? Em 2017 as quedas foram entre 20% e 40%, quedas mais amenas. Bom, aqui é importante salientar também que, de acordo com esse gráfico aqui, que é um gráfico logaritmo da valorização do Bitcoin, nós estamos aqui nesse ciclo entre 10 mil dólares e 100 mil dólares. Portanto, quaisquer correções, né, entre esses valores podem ser consideradas normais e esperadas. Eu já havia falado sobre isso em uma das apresentações minhas anteriores. Então, apesar de todo esse barulho que está no mercado, né, sobre o colapso do Bitcoin, dentro desse ciclo aqui, essas correções são mais do que esperadas. Então, na minha opinião, não há motivo para pânico. Nós temos aqui o cenário econômico atual. Nós temos a inflação nos Estados Unidos e no mundo todo aumentando muito, tudo devido à política dos bancos centrais de manter as taxas de juros baixas por longos períodos de tempo, né? O que infla os mercados com dinheiro fácil, impresso do nada. Há mais ou menos um mês atrás eu gravei aqui um vídeo no canal mostrando o exemplo da Turquia, onde a hiperinflação vem fazendo derreter a lira turca, que já perdeu mais da metade de seu valor no acumulado do ano de 2021, né? E isso comparando a lira turca com o dólar americano, que ainda é a referência e o porto seguro dos mercados. Imagina o que acontecerá quando o mercado perceber que o dólar também é um navio naufragando. Né? Bom, o Fed no momento está encurralado entre aumentar os juros para tentar conter o aumento dos preços, o que pode causar quebradeira nos mercados e recessão, e manter a taxa de juros baixas, né, inflando ainda mais as bolhas. Mas nesse caso o dólar derreterá com a inflação. Além da ameaça do aumento de juros, nós temos também o problema da Ucrânia, a possibilidade de guerra, etc., o que tem deixado os mercados ainda mais agitados. Né? Atualmente, então, nós temos o Fed sinalizando para o mercado que haverá uma elevação dos juros para conter a inflação. Isso geralmente faz com que os investidores tradicionais saiam dos investimentos considerados de alto risco, como o mercado de ações, e aloquem seus recursos em investimentos considerados seguros, como dólar, bonds e ouro. Né? Uma coisa interessante que devemos perceber é que nos ciclos anteriores do Bitcoin não havia correlação com o mercado de ações, ou seja, quando as bolsas subiam, o Bitcoin necessariamente não subia junto com o preço das ações, e quando as bolsas caíam, o Bitcoin não caía junto necessariamente. Mas parece que no ciclo atual, o Bitcoin está correlacionado com o mercado de ações. O que parece é que muitos investidores tradicionais do mercado de ações entraram pesado investindo em Bitcoin, fazendo com que o preço do Bitcoin subisse mais rapidamente do que o esperado em 2021. Mas agora, com toda essa ameaça do Fed, com relação à taxa de juros para combater a inflação nos Estados Unidos, esses investidores fugiram dos mercados de que eles consideram de alto risco, como o mercado de ações e do Bitcoin, fazendo com que o preço do Bitcoin despencasse agora no final de 2021. É importante notar que essa atitude de retirar capital do mercado de Bitcoin por causa da inflação não faz muito sentido, pois o Bitcoin, por definição, é, na minha opinião, o melhor investimento para se proteger da perda de poder de compra do dólar e de outras moedas fiat. Quando o mercado e esses investidores perceberem que o Bitcoin é uma maneira de se proteger da inflação, o preço tende a disparar novamente.
E aqui eu gostaria de mostrar um gráfico interessante sobre os ciclos do Bitcoin, que eu vi em uma apresentação aqui no YouTube, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aqui nós temos os 4 ciclos do Bitcoin, em uma escala logarítmica. Temos aqui o ciclo 1 em azul, o ciclo 2 em vermelho, o ciclo 3 em amarelo e o ciclo atual em lilás. O que podemos observar aqui é que os ciclos tendem a ter um pico cada vez mais baixo, ou seja, o ciclo 2 aqui, por exemplo, termina em um pico que foi um pouco menor que o pico do ciclo 1, e o ciclo 3 tem um pico menor do que o do ciclo 2. E podemos observar também que os ciclos têm períodos cada vez maiores, ou seja, a cada ciclo precisa-se de um número maior de dias para se atingir esse pico. Portanto, o que podemos concluir aqui, olhando para esse gráfico, é que o ciclo atual, que é o ciclo 4, está um pouco adiantado, né? Ou seja, podemos dizer que o Bitcoin valorizou-se mais rápido do que o esperado, o que pode ter sido causado exatamente pelo fato de um novo perfil de investidores terem entrado aqui no mercado de criptomoedas, aqueles investidores tradicionais de bolsa de valores. Portanto, as quedas recentes do Bitcoin provavelmente foi uma correção natural do mercado, mas a trajetória para um pico continua aqui ainda a caminho. Pode ser que leve um pouco mais de tempo, né? Aqui é o mesmo gráfico, mas numa escala linear, onde podemos ver aqui claramente tudo isso que estamos discutindo. Podemos ver aqui a linha lilás do ciclo atual, acima da linha amarela, que é a do ciclo 3. Né? O que esperar daqui para frente, então? Né? Provavelmente as oscilações no preço do Bitcoin continuarão. É praticamente impossível saber no curto prazo se o preço vai subir ou descer ainda mais, tudo é possível. E o The Reckoning Day is coming, né? Ou seja, esteja preparado. O Bitcoin poderá afundar ainda mais no dia que houver uma quebradeira total na Bolsa de Valores. Podemos ter corrida bancária, conforme eu já mencionei aqui em alguns dos meus vídeos. E seria importante você se preparar tendo um pouco de dinheiro em espécie para poder pagar suas contas aí por pelo menos um período de tempo. Né? Mas apesar de tudo, muitos analistas continuam otimistas com relação ao Bitcoin. E eu também, né? Acredito que o Bitcoin ainda possa alcançar 100 mil dólares ainda esse ano, em 2022. E uma outra informação bem interessante aqui é que a quantidade de mineradores continua aumentando na rede apesar da queda do preço, né? A queda atual do preço. O que significa otimismo com relação ao preço futuro do Bitcoin no longo prazo. Está aqui um gráfico onde nós temos aqui essa linha cinza que é o preço do Bitcoin e a linha laranja significa representa a quantidade de mineradores, né? Na verdade significa qual é a dificuldade da rede. Quanto mais mineradores o algoritmo do Bitcoin aumenta a dificuldade. Então podemos ver aqui nesse cantinho direito que apesar da queda aqui do preço do Bitcoin, a dificuldade continua aumentando, o que significa que os mineradores não largaram a rede pelo fato do preço do Bitcoin ter caído recentemente. Né? O que significa que estão otimistas com relação à recuperação do preço do Bitcoin no médio e longo prazo. Né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fique à vontade para deixar seu like, comentários com perguntas que terei o prazer de responder. Obrigado e até a próxima.